Olá, bom dia. Eu vou fazer hoje aqui um resumo da live de hoje, que eu falei sobre pequenas atitudes, pequenas características que transformam o lugar onde estamos em luz ou em trevas. Sabe, nós precisamos mudar a atmosfera com nossas atitudes em meio ao nosso cotidiano. Nós precisamos quebrar as influências que nos impedem de fluir, caminhando com Jesus, sabe? Identificar a raiz do nosso caráter em meio a essas pequenas reações. Sabe, muitas vezes nós não identificamos que uma característica de não gostar de chegar atrasado, de não gostar de perder um compromisso ou de ter falta de compromisso, de ser contrariado ou de mentir, de brigar, de ter falta de amor ou de traição. Muitas vezes nós não entendemos que isso que nós odiamos em nós, odiamos nos outros, essas coisas interferem em toda a nossa vida. E que há um motivo para esses sentimentos. Há um motivo para um medo de chegar atrasado. Há um motivo, sabe, por não querer ser contrariado. Sabe, amados, nós precisamos identificar. Geralmente, o que odiamos em nós é o que fazemos sem ver. E isso torna algo natural. E a maioria das vezes não identificamos e nem ao menos reconhecemos até sermos curados e confrontados. Sabe? E hoje eu quero falar sobre isso, como mudar em meio à transição. Sabe? Como reagirmos de maneira diferente. Muitas pessoas não gostam de atrasar. E mesmo antes de chegar no dia do compromisso, elas já estão preocupadas. Né? Eu vendo passagem aéreas e às vezes o cliente vai viajar daqui 6 meses, ele já está preocupado se o voo vai atrasar, se a bagagem vai ser extraviada, sabe? Pessoas que sofrem com antecedência. Pessoas desesperadas se tornam negativas e inseguras. Pessoas positivas são pessoas resolvidas, seguras e que ajudam os outros. Sabe, há sempre tempo suficiente. Nós precisamos entender isso e não desesperar. Sabe, com Jesus a paz em meio à guerra. Ele é aquele que nos treina, que treina as nossas mãos para a batalha. Sabe? Jesus, ele não vai te treinar para você ficar sozinha, trancada no silêncio, não, mas para você ir para a guerra. Então, nós precisamos entender que as nossas atitudes e as nossas escolhas fazem parte disso. Provérbios 3, 6, 8 diz para confiarmos no Deus Pai do fundo do nosso coração e não tentar resolver tudo sozinha. A ouvir a voz dele em tudo o que fizermos, aonde formos, ele manterá você no melhor caminho. Medite nessa palavra, Provérbios 3, de 6 a 8. Sabe? Eu quero hoje atentar a 3 pontos. 3 pontos. O primeiro é que sempre haverá tempo suficiente para resolvermos o nosso problema. Sabe? Em Esther 3, 7, quando Amã determinou o tempo, a hora, o mês, o dia para destruir os judeus, isso não afligiu o coração de Esther, porque ela parou, orou e jejuou. Sabe? Ela não desesperou, ela não viu aquele decreto como o fim, mas ela viu aquilo como uma oportunidade de crescer em intimidade, de buscar a vontade de Deus. Sabe? Nós precisamos entender essas características de Esther e não sair simplesmente desesperados. Sabe, Moisés, quando ele trouxe o povo do Egito, eles entraram correndo no Mar Vermelho, não para chegar na Terra Prometida, mas para fugir do exército inimigo que estava vindo atrás deles. Sabe, a liberdade não aconteceu ali naquele momento. Ali eles fugiram de medo. Corremos de medo ao invés de correr para Jesus. Sabe, ao invés de correr para os braços de Jesus.
Jesus, muitas vezes, a maioria, ele está mais interessado no nosso crescimento do que na nossa segurança. Nós precisamos aprender através do amor e não do medo, através de Jesus. Sabe, que o medo caia sobre as nossas vidas. O ponto 2, eu preciso falar do que eu não quero falar. Sabe aquele assunto que você não quer falar? Aquele assunto que você não gosta de falar, que quando alguém toca, às vezes algo do seu passado, você já irrita, aquilo já vem sobre a sua mente. Nós precisamos falar. Sabe, Esther, ela não queria falar no versículo 4:11 sobre o medo de morrer diante do rei. Ela não queria falar daquilo, mas era necessário. Foi aquele medo que levantou Esther como uma mulher que jejuou e orou pelo seu povo. Sabe, ela não parou diante do medo. E a palavra de Deus em Mateus 18:8 diz que se sua mão ou seu pé atrapalhar na sua jornada com Deus, é melhor cortar e jogar fora. Sabe, nós precisamos entender isso e cortar tudo isso. Muitas vezes até dizemos, não, eu perdoei, mas eu nem quero ver essa pessoa. Sabe, amados? Nós precisamos entender que o perdão não liberta o outro da prisão, mas nos liberta do cativeiro. Sabe? Nós precisamos quebrar as mentiras que têm nos aprisionado. Nós precisamos reagir de maneira que traga luz, não com ira, não com vingança. Nós precisamos também nos calar, como Esther fez. Ela se calou 3 dias em oração e jejum, em clamor e em pranto. Sabe? Quando Esther chamou ali o rei Mardoqueu para o banquete, Esther, o tom da voz de Esther, as expressões dela, não era de uma pessoa derrotada, não era de uma pessoa que ia morrer, mas era de uma pessoa que confiava em Deus, sabe? Ela não expressou ali a mágoa, a raiva dela por Amã, não. Ela expressou ali a confiança que ela tinha em Deus, porque ela sabia que era Deus que podia mudar a situação dela. Ela sabia que ele era poderoso, sabe? Você não pode fazer as mesmas coisas que você fazia na infância e esperar uma vida diferente hoje. Sabe, muitas vezes nós não entendemos, sabe? Muitas vezes nós não entendemos que as nossas reações é algo que está enraizado dentro de nós. Sabe, muitas vezes a pessoa faz um elogio, você já leva isso, essa pessoa é falsa, essa pessoa quer alguma coisa. O problema não é a pessoa, o problema é o que está dentro de nós, sabe? É aquilo que nós carregamos, não são as pessoas. Entenda, tudo que acontece com você não é culpa das pessoas, é algo que está dentro de você. Independente do que as pessoas disserem, você vai reagir. Porque você está armado, você está fechado, você está ferido, está se sentindo culpado. Independente. Se as pessoas forem boas, você vai achar que são falsas. Se as pessoas forem ruins, você vai achar que está sendo perseguida. Independente, algo vai acontecer. Nós precisamos identificar isso e renunciar no nome de Jesus. E o terceiro e último ponto que eu quero falar é que em meio à transição nós crescemos em intimidade. No versículo 16 de Esther 4, ela chama o povo a orar, chama o povo a jejuar, sabe? E ela se entrega totalmente à vontade de Deus, à soberania de Deus. Ela declara, eu entendo que é só você que pode mudar essa situação. Isso é lindo e maravilhoso, sabe? Mas nós aprendemos que geralmente as dificuldades é que nos levam à intimidade. E é nesse lugar que temos a oportunidade de descobrir quem Deus é. Quem Deus é e quem nós somos diante dele. Sabe, mas muitas pessoas às vezes entram neste lugar somente para uma troca, somente para pedir algo, sabe, mas não querem crescer em intimidade, só querem algo para resolver aquela dor, aquele problema do momento. Nós precisamos entender que se precisamos de cura, Ele é a cura, sabe? Se eu tenho fome, Ele é o alimento, Ele é a provisão. Se eu preciso de um milagre, Ele é o próprio milagre. Sabe, nós precisamos entender e viver a partir deste lugar de confiança e não vivendo com as nossas próprias forças.
Sabe, Abraão, ele precisou de provisão. Quando ele levou o filho dele ao altar, ele tinha fé, ele creu, ele disse: Deus proverá, Deus proverá. Sabe, Deus muitas vezes só trará a provisão quando você colocar tudo de mais precioso no altar. O que é mais precioso para você hoje? Sabe, ele é a nossa justiça, então nós não podemos revidar, ele é a soberania, ele é o Senhor dos senhores. Como nós podemos nos sentir só e abandonados? Precisamos viver essa verdade e parar de culpar e acusar o mundo. Sabe, se eu acredito na palavra de Deus, ela tem poder sobre mim. Mas se eu só murmuro, se eu só vejo as falhas dos outros, se eu só falo da minha necessidade, se eu não tenho fé, nada vai acontecer. O coração de Deus, ele não vai se mover. Como que nós temos agido? Como que nós temos reagido diante dessas circunstâncias? Sabe, toda a história, como essa história de Esther, como o livro de Esther tem 3 personagens distintos. E eu quero te perguntar, qual desses personagens é você? Sabe, nessa história nós vemos que tem a vítima, o vilão e o herói. Sabe, a vítima é aquele que se sente ameaçado. Por um momento, Esther se sentiu ameaçada. Ela teve medo de morrer. Ela teve medo do que aconteceria com ela. Ela entendeu ali a fraqueza dela. Mas Mardoqueu lembrou quem ela é. Lembra quem você é, lembra quem te colocou aí. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós lembramos quem ele é, nós não somos mais vítimas. Nós nos levantamos em força, em oração, em jejum e somos transformados para a glória de Deus. Sabe, vítimas culpam os outros, desistem facilmente, esperam que os outros consertem os seus erros. Sabe, nós encontramos também o vilão, que é aquele que ameaça, sabe, é aquele que manipula, que explora os outros para alcançar os seus objetivos. Amã, ele era dessa forma. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha, ele queria reconhecimento diante do povo. E o herói? Sabe, herói é aquele que não importa o que aconteça, não importa, ele entende que ele é poderoso, que ele não precisa ser uma ameaça, ele não importa se ele for ameaçado, sabe, porque ele sabe que ele vai alcançar a vitória, porque a mente dele é vencedora, sabe, ele vence sem machucar os outros, ele vence sem, sabe, ser mal para os outros, mas ele vence porque ele é bom para os outros. Sabe, amados, a mentalidade de vítima, ela anda de mão dada com a autopiedade. A mentalidade de vilão, ela anda com o espírito de justificação. A autopiedade, estamos sempre, vocês não me amam, ninguém me reconhece, tudo de ruim acontece comigo, sabe, tudo está se vitimizando para que o mundo tenha autopiedade. Sabe, a mentalidade de um vilão é aquele que anda com espírito de justificação. Não, eu cortei a orelha de Pedro porque eu amava Jesus. Não, eu matei porque eu amava. Não, eu falei isso por amor. Sabe, são pessoas que ferem e se justificam. Sabe, para nos libertar da mentira, nós precisamos ter um encontro com a verdade. A verdade é Jesus. Nós precisamos encontrar com Ele, ser transformados por Ele. Nós precisamos contemplar Ele. Sabe, amados, talvez você se pergunte por que Ele deixa acontecer tantas coisas ruins. Ele tem essa resposta para você. Tenha um encontro com Ele e você vai entender o coração dEle. Sabe, a palavra dEle diz que Ele está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Sabe, Jesus, quando Ele disse, siga-me, Ele diz, venha comigo para a cruz. Muitos dizem estar seguindo Jesus, mas estão indo para um caminho contrário da cruz. Pessoas que não aceitam humilhação, pessoas que não levam desaforo para casa, pessoas que não entendem que precisam ser luz onde estiverem. Ah, não, mas eu não mereço. Jesus não merecia. Jesus não merecia. Ah, não, mas eu preciso de ver justiça. Jesus é a sua justiça. Ah, não, mas só acontece comigo. Jesus, ele era santo.
Ele era santo e ele se entregou por mim e por você. Por que que nós não podemos nos calar dentro da nossa casa? Por que que nós não podemos pedir perdão dentro da nossa casa? Por que que nós ficamos nos vivendo como vítima, ameaçando, manipulando com situações, sabe, que acusam as pessoas? Você, às vezes, muitas vezes, afasta as pessoas de você. E depois culpa as pessoas, você me abandonou, mas você tem dito, ai, sai de perto de mim, eu não quero ficar com você, eu não te amo, você não me merece, a pessoa vai embora e depois você diz, você me abandonou, você me deixou, sabe, pequenas atitudes que nós temos, mas nós não reconhecemos, que tem nos aprisionado, que tem nos feito sofrer, sabe? Você sente Deus distante de você? Você sente que Ele te abandonou? Você tem se sentido vítima, injustiçado? Você tem ameaçado as pessoas? Você tem se sentido deixado de lado? Pai, eu quero nesta manhã te pedir, no nome de Jesus, que você venha com teu Espírito sobre nós, revelando, trazendo a verdade de quem somos. No nome de Jesus, nós queremos nesta manhã renunciar toda mentira, que nós somos assim. Toda mentira que nós somos nervosa, que nós somos ansiosos, toda mentira que eu sou assim mesmo e não vou mudar, toda mentira de que a minha família é assim mesmo, nós queremos nesta manhã declarar a liberdade, no nome de Jesus, e renunciar toda herança maligna hereditária, toda dúvida sobre a nossa mente, toda mentira. Queremos liberar perdão para os nossos pais, aqueles que nos feriram, queremos liberar perdão para aqueles que nos traíram. Pai, no nome de Jesus, revela nesta manhã no meu coração o que eu tenho feito sem ao menos notar, que tem ferido as pessoas, que tem afastado as pessoas de mim. No nome de Jesus, eu quero declarar nesta manhã a tua verdade. Pai, você é o caminho, a verdade e a vida. No nome de Jesus, eu renuncio. No nome de Jesus, a mentira de que você não me ama, a mentira de que eu não sou uma filha amada, eu renuncio. A mentira de que eu não sou digna, de que eu não vou conseguir, de que eu não sou bonita, eu renuncio e eu quebro toda mentira no nome de Jesus, que você está longe de mim. Eu quebro toda mentira no nome de Jesus, de todo sentimento, todo espírito maligno de rejeição, e eu ordeno que vá no nome de Jesus. Eu não preciso me levantar como vítima, eu não preciso me levantar como vilão, eu não preciso me levantar como justiceiro, porque você é a minha justiça, você é a minha força, você é a minha fortaleza, e eu creio no nome de Jesus que eu vou caminhar como luz nesta geração, sendo luz na minha casa, por onde eu passar, no nome de Jesus. Levanta, Pai, levanta uma geração a partir de mim, dos meus descendentes, que sejam luz, uma geração forte, uma geração que tem palavras de vida, uma geração que não revida, que não vinga, que não guarda sentimentos. No nome de Jesus eu te clamo, derruba toda barreira, derruba toda indiferença nesta manhã, no nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha descendência, sobre a minha história. Nós escolhemos jejuar, nós escolhemos orar, escolhemos nos calar, escolhemos ser luz nesta geração, no nome de Jesus. Amém, minha irmã? No nome de Jesus. No dia 14, às 19 horas, nós teremos um culto no Morro da Capuava. Estaremos lá louvando e adorando o Senhor por esses 12 dias, orando por batismo no Espírito Santo, curas. E eu quero te desafiar a participar, mesmo que você não participou dos 12 dias de jejum. Venha participar conosco, vai ser uma bênção. No nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a autoridade do sangue de Jesus, a verdade dele. E até amanhã, 7 horas da manhã, a live lá no Instagram do Eu Sou Esther Oficial.